Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Então, a discussão vai ser a partir do texto do IPEA, né, do Santana, né, que daí o Marcelino vai comentar um pouco mais esse texto, e o Avanir vai trabalhar um pouco mais com o texto do Ricardo Antunes, né, que é o privilégio da servidão, né, que é aquele capítulo, a parte 1, né, a parte 1, capítulo 4, quem é a classe trabalhadora, tá bom? Então, passo a palavra para vocês já de imediato. A apresentação que me coube aí do texto é o texto O que é a classe trabalhadora, né? Que é esse texto do Ricardo Antunes. Só antes de entrar nessa discussão do que é a classe trabalhadora, o Ricardo Antunes é um autor que tem vários livros escritos, né? Antes ainda desse livro que nós estamos discutindo hoje, tem um outro livro que também é muito bom, que é A Dialética do Trabalho, né? Que eu li, gostei muito do livro. É um livro que traz a concepção de trabalho de Marx de uma maneira muito boa e prática e de fácil compreensão. É o trabalho que transforma e demonstra o ser humano na condição de ser humano, a categoria ontológica de trabalho, mas que no sistema capitalista o trabalho se torna algo que, na verdade, se torna alienante, se torna algo rotineiro e que perde a sua dimensão transformação, da dimensão da existência do ser humano, que daí abre para todas as discussões, os adoecimentos que existem na questão do trabalho, na questão do ser humano. E também, um outro livro muito importante do Ricardo Antunes é O Avesso do Trabalho. Esse Avesso do Trabalho também é um livro que é extremamente importante, vai discutir a questão do trabalho no Japão, o processo de exploração, por que as pessoas que são exploradas no Japão voltam de lá e acabam não falando do sofrimento que passaram lá, como é que funciona isso, os caminhoneiros, o processo dos caminhoneiros, o trabalho explorado no sistema da fábrica têxtil, como que as mulheres são exploradas. Ele faz trabalho de estudo de caso muito bom, e se alguém não leu esses livros, são livros extremamente importantes para serem lidos. Neste livro que a gente está discutindo aqui, que é O Privilégio da Servidão, o novo proletariado dos serviços na era digital, e que aí o Ricardo Antunes vai já passando e entrando especificamente na questão quem é a classe trabalhadora. O Ricardo Antunes vai fazer uma discussão muito boa, que é assim, muita gente tem uma discussão que não há classe trabalhadora, não tem força, a classe trabalhadora hoje não tem mais classe trabalhadora, a classe trabalhadora é a mesma coisa, sempre foi explorada. O que o Ricardo Antunes demonstra? Ele primeiro demonstra que a classe trabalhadora existe, essas pessoas que vivem do seu próprio trabalho, a classe que vive do seu próprio trabalho, ela existe, ela está aí cada vez, sempre é o motor, sempre é a questão da sociedade, só que assim, ela não está como era no passado, né? Ela sofreu toda uma alteração, essa exploração está se acentuando cada vez mais, mas ela é a força do movimento da sociedade, ou seja, da sociedade, ela é a classe que, na verdade, é a classe que está no centro da produção da sociedade, só que ela mudou a forma, ela mudou o jeito, mas é a classe trabalhadora. Então, não existe essa discussão de que não tem mais classe trabalhadora. Ela mudou o jeito. Então, o que é a classe trabalhadora hoje? Dá para dar um toque de certa forma, sendo mais diretivo. A classe trabalhadora são aqueles que vivem do seu trabalho nas mais diversas formas, de processos de terceirização, como aquele filme que nós assistimos e debatemos na última discussão nossa sobre esse tema, o filme Você Não Estava Aqui. Então, esses processos de autonomias e de terceirizações e privatizações levam a pessoa a achar que ela é proprietária, que ela é criadora, ou que ela é classe dirigente,
Na verdade, ela continua sendo classe trabalhadora. Aliás, que ela fosse uma classe dos donos dos meios de produção, e não é. Quem que estaria fora, na visão do Ricardo Antunes? Aqueles que são os gestores do capital. Com todo esse pessoal do Uber, todo esse pessoal das terceirizadas, processo da tecnologia digital, tudo isso faz parte da classe trabalhadora. O que o Ricardo Antunes vai constatar nesse texto? Ele vai demonstrar nesse texto que a gente está discutindo. Se, por um lado, o trabalho abstrato, o trabalho intelectual continua no processo da informatização, da digitação, digitalização dos processos informativos e do processo da centralização dos processos informativos e de controle, o que acontece? O trabalho ele continua, e o trabalho produtivo ele perdeu um pouco de força por causa do avanço das tecnologias e das máquinas, mas o trabalho improdutivo dos serviços eles cumprem uma função extremamente fundamental no processo de manutenção do metabolismo social do capitalismo, que são as áreas de serviços, de vendas de produtos, de controle, de processo de tecnologia, de uberização, de especialização e todos esses postos novos de trabalho na área da tecnologia. O que acontece? Segundo o Ricardo Antunes, o trabalho, a classe trabalhadora, inclusive, ele faz uma crítica a Habermas, que não é a ciência que adquiriu força produtiva, continua sendo a classe trabalhadora, e tem a força produtiva de produzir no sistema capitalista, mas essa força produtiva da classe trabalhadora mudou a sua forma, o seu jeito, inclusive a classe intelectual, que está mais perto da tecnologia, seria aquela classe intelectual mais ligada à tecnologia, informacional, digital, e ela poderia ter uma ação de rebeldia mais forte, mas ela vive intensamente a manipulação, e ela é extremamente manipulada, totalmente manipulada, controlada, acaba mantendo e defendendo o sistema. Aí tem toda a classe do subproletariado, que ele vai chamar dessa forma. Esse subproletariado seriam todas essas pessoas que passam a viver cumprindo metas, com esse controle exagerado, no sentido de acharem que são donos, por exemplo, o cara que é dono da criação de frango lá, cuida dos frangos, ele acha que ele é proprietário da granja de frango, mas na verdade ele cumpre metas, ele ganha metas a serem alcançadas. Então é um processo de exploração mais intensa e mais grave do que antes, ou seja, é aquela grande discussão que tanto Eric Hobsbawm faz quanto o Ricardo Antunes faz num outro livro, num outro texto, é a tecnologia, a ciência que deveria ser utilizada para facilitar a vida das pessoas, ela novamente ela é acelerada ao máximo para aumentar a exploração. E quem está trabalhando em casa, quem está nesse período aí do processos de exploração digital, está percebendo isso claramente. A falácia do romantismo de você trabalhar em casa, na verdade, conseguiram explorar mais ainda o seu tempo de trabalho com o processo de controle. E assim, o que o Ricardo Antunes vai falar? Isso não é de agora, isso já teve no Fordismo, no Taylorismo, já tinha uma diversidade de exploração nos processos produtivos. Hoje continua os processos produtivos fordistas, tayloristas, agregando questões de tecnologia. E isso eu pude constatar, inclusive, quando eu fui visitar fábricas, aí no período que era candidato, fábricas que você parecia no filme dos tempos modernos do Charlie Chaplin, mas que no fundo tinha mais uns robozinhos pelo meio, ou seja, a única diferença é que apareceu mais uns robozinhos no meio do processo. O que o Ricardo Antunes vai falar? Existe ainda no texto dele esse processo de controle dessa classe trabalhadora, ele é controlado pela subjetividade. Então, desenvolve-se todo um processo de subjetividade para atingir metas, ou a centralidade no indivíduo. Ele é livre, ele escolhe, ele define o seu horário, mas na verdade ele define o horário, mas ao cumprir metas, ele acaba trabalhando muito além do que era o seu tempo antes. Isso com o controle, com o avanço das máquinas. Então, o que percebe-se?
ampliação nos modos de extração do sobretrabalho, ou seja, exploração máxima do trabalho. Isso agora fica bem evidente na educação, né? Tanto quem está nos processos das escolas particulares, aí, esse controle tal das produções, no público também entrando isso de peso, o controle, tira foto, manda foto, tipo o cara que coloca, ou seja, coloca o produto lá no mercado, tem que tirar foto, mandar uma sequência, assim os professores já estão passando por esse processo. Então, o que acontece? Isso envolve uma nova morfologia do trabalho e que tem, na verdade, uma série de trabalhadores invisíveis, que não são visíveis. São os novos trabalhadores, esse que entrega comida de bicicleta, o que entrega comida de moto, ou seja, tudo isso pós os processos de privatização, né? Terceirização, privatização, que foram criando esses novos modos de subtrabalhos e que vão afetando diretamente a vida das pessoas e aumentando o processo de exploração. De novo, o avanço da tecnologia digital, da informação, ele não está melhorando a vida das pessoas. O capitalismo está só aumentando o processo de exploração e de controle das pessoas. Controle das pessoas e da sua subjetividade, da sua forma de pensar, do que ele publica na internet, do que ele fala, do que ele pensa, tudo isso de alguma forma vai sendo controlado. Então, o que ainda eu queria destacar, essas tecnologias da informação, conforme o texto do Ricardo Antunes, eles aceleram esse processo de controle o tempo todo do trabalhador, para além das cargas horárias. Ou seja, o controle da ligação que ele faz, a ideia do feedback, a ideia do retorno, o controle, a foto. Então, assim, o que, na verdade, o Ricardo Antunes vai fechar o texto dele mostrando o seguinte, que o que precisa entender? Que precisamos entender essas novas situações de manipulação que existe com essas pessoas que é a classe que vive do trabalho. Então, a classe trabalhadora são estes que vivem do trabalho, incluindo todos, o cara do Uber, o cara do terceirizado, da alimentação, esse que produz por metas, que produz em casa, tem a falsa impressão que ele é o proprietário, que ele é o patrão, tipo aquele rapaz da van lá que a gente viu no filme Você Não Estava Aqui, né? Então, o que acontece? O que o Ricardo Antunes destaca? É extremamente importante compreender essa nova forma de ser da classe trabalhadora. Ela continua sendo fundamental e importante na própria produção da sociedade, isso do sistema capitalista, isso ficou bem evidente agora na pandemia, e como isso sofreu e passou pelas alterações, eles continuam sendo quem produz a produção da nossa sociedade, produzem a riqueza da nossa sociedade, só que de outras formas. Assim, o que o Ricardo Antunes destaca no final, que é extremamente importante perceber como é que essa classe ela é manipulada, inclusive a classe intelectual é manipulada junto, e quais são as possibilidades de resistência, né? Tipo de lutas que começam a aparecer dentro desse contexto no movimentos anticapitalistas de nosso tempo. Então, aprender esses estranhamentos e essas alienações, esses exercícios de subjetividade, até para ver como é que essa classe novo jeito de organização da classe trabalhadora vai conseguir, na verdade, se manifestar e agir contra o domínio capitalista. Como é que ela vai atuar do ponto de vista de enfrentamento à exploração extrema que estamos vivendo. Então, é uma nova forma de organização daqueles que vivem do trabalho, é uma nova forma de exploração extrema daqueles que vivem do trabalho. Eu acho que seria isso que eu ia pontuar. Então, a classe trabalhadora continua forte, a que produz, mas de suas diversas formas, mais explorada, de uma maneira muito mais intensa, com o avanço da tecnologia digital, da tecnologia da informação, e ela vai resistir, mas de outras formas, de outras maneiras. Importante entender o processo de alienação, processo de como
esta classe, dos que vivem no trabalho, vai ter outras formas e outros jeitos, e também jeitos anteriores, de enfrentar e fazerem movimentos anticapitalistas. Então, é muito bom o texto do Ricardo Antunes, porque traz e resgata o conceito de classe trabalhadora nesse contexto da era digital, era da informação, né? Ou seja, e fica numa situação de exploração e, ao mesmo tempo, abre a possibilidade aí para outras formas de enfrentamento. Talvez, por exemplo, talvez o Ricardo Antunes analisaria a questão do Uber, né? Quando teve aí toda a manifestação e greve da uberização, houve uma tentativa de montar uma cooperativa. Isso é um jeito de tentativa de resistência. Isso vingou ou não vingou é outra discussão. Mas, então, o Ricardo Antunes resgata, de novo, o conceito da classe trabalhadora. Ela está aí, ela é produtora do poder, da riqueza na sociedade, só que de vários jeitos, e passando a ideia de que ela é patroa, de que ela é dona, que não é. É classe trabalhadora, é subtrabalho, é exploração, bem como o filme Você Não Estava Aqui demonstrou. E seria por isso as minhas observações. Depois abrimos para o debate e passo aí para o Marcelo fazer as suas análises. Então, eu quero aproveitar a abordagem do Avanir e dizer o seguinte, reiterar mais uma vez. O que o Avanir expôs a partir da leitura do Ricardo Antunes está lá no velho e bom barbudo judeu Karl Heinrich Marx. Então, vejam só, a questão que envolve a exploração do trabalho, quando se fala que a classe trabalhadora ela não existe mais, só para lembrar o seguinte, o Marx fazia uma distinção bastante importante entre o que é capital constante e o que é capital variável. Sem o capital variável, que é o trabalhador, que é o trabalho, a partir do trabalhador, não existe mais valor ou mais valia. Então, como pode o capitalismo perdurar sem mais-valia? Você só consegue resgatar, vou utilizar essa expressão provisória, só para ajudar a ilustrar, resgatar mais valor ou mais-valia a partir do capital variável, não o capital constante, que são as máquinas, equipamentos, tecnologias. É o suporte para a exploração do trabalho e para o aumento da produtividade, acumulação, reprodução e ampliação do capital. Sem o capital variável, que é o trabalhador, não existiria capitalismo, porque não existiria mais-valia. Só existe capitalismo com a mais-valia. Ontem nós tivemos a apresentação do filho do Ricardo Antunes no curso do sindicato, que eu pude, de certa forma, não por completo, mas uma parte acompanhar, que é aquilo mesmo que ele estava expondo. Como você vai pensar um capitalismo sem um nível absurdo de mais-valia, seja ela mais-valia absoluta, seja ela mais-valia relativa? Só que agora, nesse momento, nós temos uma simbiose ainda mais complexa e ainda mais apropriada pelo capital, que é a junção da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. Não que isso nunca tivesse existido, só que agora em termos muito mais complexos e avançados. Isso já está lá no Capital de Marx, já está no esboço da crítica à economia política, nos Grundis, já está lá. Então, o Ricardo Antunes, um marxista, ele apanha os conceitos, a metodologia da construção do objeto, da interpretação filosófica, sociológica do Marx e elabora todo um conceito que ele remodela a partir do capitalismo contemporâneo. Mas já está lá. Assim como a queda tendencial da taxa de lucro, que diziam que o Marx estava absolutamente errado, quando ele já, no século XIX, em meados do século XIX,
já dizia que isso é uma tendência do capitalismo, porque está na gênese do modo de produção capitalista, a queda tendencial da taxa de lucro. E o que é a crise estrutural do capitalismo em 2020, se não é o reflexo disso? A crise estrutural do capital é a crise de superprodução também. E é a crise, evidentemente, da queda tendencial da taxa de lucro. Alguém vai perguntar aqui, mas como queda tendencial da taxa de lucro se os capitalistas estão cada vez mais ricos, mais poderosos? Só que aí que está a questão. O capitalismo está cada vez mais concentrado em grandes oligopólios transnacionais. E aí se reduz cada vez mais a capacidade dos pequenos, micro, médio e até grandes empresários, se não estiverem inseridos em uma lógica estrutural de reprodução ampla do capital transnacional, estarão excluídos desse processo cada vez mais. E essa concentração de capital elevado por parte desses grandes complexos industriais, tecnológicos, de comércio, de serviços e capital financeiro, cada vez mais concentrados, vai levar à queda do capitalismo. É paradoxal esse movimento contraditório, mas é isso que o Marx já expunha lá no Capital. E aí a questão do Ricardo Antunes da uberização, por exemplo. Também Marx já falava sobre isso no livro 1 do Capital, capítulo 17. Está lá, trabalho por peça, trabalho por tempo. Marx já falava sobre isso. Nós precisávamos esmiuçar mais esses elementos combinados para entender a complexidade da natureza analítica de Marx em meados do século XIX. Isso já faz mais de 150 anos. Isso porque ele é genial. Genial porque ele teve a capacidade elaborativa, construtiva, dialética de perceber todos esses elementos combinados de forma, aspas, antecipada dentro do modo de produção capitalista. Aí, quando você olha o processo de financiarização do capitalismo, o que a gente tem em Marx, terminado no livro 3 por Engels, em 1894, um ano antes da sua morte? O capital fictício, o capital portador de juros. Nós estamos em 2020, quer dizer, nós estamos falando de caras que escreveram isso há 150 e 150 anos a mais das suas elaborações. Então, esses elementos que o Avanir está trazendo aí, importantíssimos, a partir da leitura do Ricardo Antunes, estão contidas no Capital, nos Grundrisse, estão contidas no Capital livro 1, no Capital livro 2, também terminado por Engels, e o 3, totalmente terminado, acabado por Engels. Então, tudo isso aí já estava colocado. O que está fazendo o Ricardo Antunes está recuperando uma leitura marxiana e está transformando toda essa grande elaboração genial desses grandes autores, Marx e Engels também, e construindo uma teoria marxista. Aí vejam só, tudo isso daí, hoje, fica muito claro a partir da leitura de Marx. E o que faz o Pedro Marx, que é o autor nosso aqui brasileiro, o economista político da Bahia, que é um autor novo que eu estou trazendo, até tinha falado isso para o Geraldo anteriormente, porque eu acho que a gente precisa também recuperar ou trazer autores novos, recentes para a discussão, que são muitas vezes alijados do processo de compreensão, de tradução da obra, interpretação do significado. Então, Pedro Marx é um autor que, em 2013, escreveu Dependência e Superexploração do Trabalho no Capitalismo Contemporâneo. E ele recupera um autor também importantíssimo que nós havíamos comentado já nas sextas-feiras anteriores,
que é o autor da Revolução Brasileira, da teoria da dependência, aquela crítica original dos anos 60, o Rui Mauro Marini, que procura explicar, a partir da conexão do que o Avanir falou, da leitura do Antunes, trazer uma extrapolação dos territórios nacionais dos países periféricos combinado com o imperialismo. Essa leitura necessária, colocando os países dependentes, periféricos, na condição de superexplorados dentro desse capitalismo estrutural. Superexplorados, além da exploração do capitalismo no sentido genérico, você tem a superexploração do trabalho nos países subservientes ao imperialismo, aos ditames das normas, regras, do modo de produção capitalista a partir dos países desenvolvidos. E aí o Rui Mauro Marini faz toda uma construção teórica para explicar a raiz da dependência do Brasil, dos países latino-americanos, da maioria dos países do mundo que são atrasados por causa da superexploração do trabalho ditadas pelas regras do imperialismo capitaneado pelos Estados Unidos da América, ainda, apesar da sua queda ligeira, altamente percebida, principalmente a partir da crise de 2008 para cá, que colocou o capitalismo em xeque, numa situação totalmente desconfortável. E é por isso que o capitalismo precisa atacar como um tigre feroz e não vai cessar diante da pandemia. Ele vai acelerar as suas forças produtivas através de uma intensa superexploração do trabalho. Só que agora, Rui Mauro Marini não está mais entre nós. Aí, o importante é dizer e salientar o seguinte: a superexploração do trabalho, trabalhada também por Rui Mauro Marini na teoria da dependência, está batendo a porta também nos países desenvolvidos. Se a gente recuperar aquele filme que o Avanir citou também, o que consta naquele filme muito claramente? O que aparece lá? Todos os elementos dos países subdesenvolvidos e atrasados. Porque o capital chegou no momento de intensa e generalizada superexploração e está atingindo de forma feroz os países centrais. Aí que vem o nível de desigualdade e de pobreza intensa no capitalismo, que está se apropriando também das sociedades às quais ele começou a sua gênese histórica, como na Inglaterra. Porque o filme passa-se no Império, tão alardeado Império Britânico. Aí a gente vê a pobreza, a gente vê a fragmentação do trabalho, a deterioração dos modos de vida, a degradação social muito perceptível já nos países europeus, já ainda mais nos Estados Unidos da América, sem proteção social, sem o welfare state, mesmo que a base keynesiana, o modo de produção fordista dos anos 30 para cá. Aí a gente percebe claramente que a superexploração do trabalho, do imperialismo, na obra de Rui Mauro Marini, também está cada vez mais presente e generalizada no capitalismo central. E o neoliberalismo, o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o avanço das forças produtivas para reordenar o mercado a partir da liberalização dos mercados financeiros, da liberalização do comércio sem fronteiras, do processo de desregulamentação do capital. E o que o pessoal fala em relação ao ultraliberalismo? Qual é o significado do ultraliberalismo agora tão alardeado? É justamente a intensificação, a generalização da superexploração do trabalho em níveis estratosféricos. E aí ele precisa, inclusive, combinar elementos também agora tão alardeados de conceitos e teorias da necropolítica. O que seria a tal necropolítica? Que é justamente uma política que combina elementos
que não são apenas da superexploração do trabalho em si, mas elementos que combinam xenofobia, racismo, tão alardeado racismo estrutural, que agora está mais intensificado ainda, fascismo, formas militarizadas ou paramilitarizadas para controle e vigilância do capital, porque sem a força, a coerção ideológica, cultural, e sem o aparato militar, como a gente vê agora retornando à América Latina, você não consegue mais amparar o capital. O amparo do capital são todos os elementos combinados de força política, força militar, força jurídica, como lawfare, força ideológica, força cultural, dominação nas esferas das grandes mídias, tecnologias da informação e comunicação, fragmentação do trabalho, alienação do trabalhador. Todos esses elementos combinados são o ultraliberalismo, inclusive o morticínio. Na pandemia é muito nítido isso. Quem morre e quem vive no capitalismo. Além, evidentemente, de uma superexploração intensa, onde, evidentemente, tem morte e morte generalizada nos países periféricos. Morte de doenças voltando, morte de golpes militares, golpes de permanência de grupos no poder, com a aliança estratégica do imperialismo acuado, como está a partir dos Estados Unidos, contra o consórcio sino-russo na geopolítica e estratégia mundial. E aí esses elementos todos combinados, eles demonstram também, paradoxalmente, contraditoriamente, a crise estrutural do capital. Porque é na crise estrutural do capital que a gente vê que esses elementos todos combinados, eles avançam numa ordem ultraliberal que não pode mais perder terreno para acumulação, para reprodução do capital. E aí a gente vê que eles não vão recuar. Por isso eles utilizam todo o aparato de força possível para manter a estrutura da mais-valia absoluta e relativa, combinada complexamente em termos tecnológicos, em termos da uberização do capitalismo, precarização do trabalho, terceirização, subcontratação, são elementos da informalidade também combinados. O nível de lumpesinato está aumentando de forma voraz, não só nos países dependentes periféricos, mas no mundo, inclusive, em países desenvolvidos como nos Estados Unidos, a precarização do trabalho na pandemia está mostrando a sua cara evidente. Aí vejam só que esses elementos todos combinados, da teoria marxista, a teoria marxiana, e a teoria da dependência de Rui Mauro Marini, e os maravilhosos escritores que escreveram os Cadernos do Povo Brasileiro no tempo do João Goulart, a partir de 1962 até o início do golpe civil-militar empresarial no Brasil em 64, eles estão dando norte para nós e nós não estamos percebendo. Para recuperar os autores clássicos combinados com os autores contemporâneos, para a gente ter uma leitura clara desse momento histórico, que é um momento crucial na compreensão do que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo com os sindicatos? O aparato sindical, institucional, também está amarrado nas garras das coerções do capitalismo, e ele precisa se inserir para não morrer, mas ele precisa se libertar também para não morrer, num elemento que combina essa, paradoxalmente, sinergia que o capitalismo colocou diante de nós. Uma sinergia perversa, que precisa da interação social com todos os elementos possíveis, mas, ao mesmo tempo, ele destrói a sociabilidade, porque o capitalismo é altamente destrutivo na sua gênese, desde o seu início, desde a sua Revolução Industrial primeira, ainda em meados do século XVIII. E ele vem avançando cada vez mais com altas tecnologias da indústria 4.0. E vai aumentando cada vez mais também o que Marx chamava do industrial, aquele que precisava cada vez mais do capital variável, mas também precisava se livrar dele, colocando os elementos do capital constante,
para elevar o nível da produtividade, mas não podia deixar da superexploração do trabalho na mais-valia. Esse é um elemento contraditório do capitalismo também, e que está se mostrando cada vez mais claro agora. Aí vejam bem o que acontece. Esse capitalismo perverso, ele vai colocar essa situação numa situação assim tão irreversível que não vai ter como sobreviver nem por ele mesmo, no sentido da classe dominante tentando segurá-lo a qualquer força, porque ele vai romper, porque ele é impossível de se manter a longo prazo. Ele é uma estrutura que, mesmo com toda a força da classe dominante da burguesia, ele não vai ter a coesão necessária para se manter durante décadas, se não for rompido dentro da sua própria estrutura. Claro que com o empurrão do proletariado que ainda resiste. E vejam bem, não são os sindicatos que vão fazer essa mudança. A própria situação social, seja ela campesina, seja ela urbana, vai acabar tendo essa capacidade de mobilização popular e organização ou reorganização das forças produtivas em outros moldes. E a superexploração do trabalho generalizada, de forma intensificada, vai levar cada vez mais à ruptura da estrutura nessa crise do capitalismo. E aí a gente vai ter uma combinação paradoxal entre avanço tecnológico, financiarização absurda do capital e a crise estrutural. E esses elementos vão levar certamente a uma crise que não terá mais conciliação de classes. Ela cessará na própria estrutura interna desse sistema perverso, o modo de produção capitalista. E aí, eu quero deixar para vocês, nessa nossa conversa aqui, colocar os elementos para discussão, porque senão eu teria, assim, horas a fio para conversar sobre isso, porque a conversa é tão instigante, ela é tão apaixonante, que nos conduz, que nos leva a navegar aqui durante horas a fio. Porque tem processos históricos aí que estão sendo construídos e que esses elementos todos combinados nos levam a outras perspectivas, inclusive metodológicas, holísticas, e que a gente aqui ficaria durante muito tempo.